Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, trouxe mais uma aula super bacana, espero que vocês gostem. Nós vamos estar utilizando o fio da Amorino Fios, tá? Esse é um fio de malha premium, vem com meio quilo, né, 500 gramas esse rolo. A quantidade de material, toda a lista de materiais, tudo que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para não tomar muito tempo da nossa aula, tá? De já eu peço que você deixe o seu like, quem não é inscrito, se inscreve no canal, nos ajuda, tá? A crescer. Então, é importante a inscrição de vocês, não custa nada. E é uma forma de vocês agradecer pelo trabalho que a gente traz aqui pra vocês, que realmente eu trago com muito carinho. E gosto muito quando vocês estão deixando o like, né? Porque eu sei que tô indo no caminho certo, tá bem? Então, sobre o fio, já mostrei, né? Também nós vamos precisar da agulha de crochê. Eu vou estar utilizando a 8 milímetros, mas aí você pode utilizar até a 10 para essa espessura de fio, tá? Ó. Como eu tenho um ponto mais folgadinho, então a 8 para mim é a suficiente. Essa aqui é a cor mostarda. Eles têm uma paleta de cores muito linda, aí vocês podem comprar a cor que vocês desejarem, ou pode utilizar o fio de malha que vocês quiserem também, tá? Eu gosto muito de trabalhar com esse, né? E esse foi o que eu adquiri pra gente poder fazer a nossa aula. Então, vamos lá pra aula. Então, para iniciarmos a nossa aula, a gente vai fazer uma laçadinha inicial, ó. Eu deixo mais ou menos essa quantidade de fio aqui pra fazer o arremate depois, tá? Então, ó, eu dou a laçada aqui e puxo o fio, certo? Agora, aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas no total de 14 mais uma pra dar altura. Então, serão 15, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas, tá? Então, fizemos aqui 15 correntinhas iniciais. Então, aqui, ó, a gente vai pular a primeira correntinha, vamos entrar atrás da segunda correntinha e vamos colocar a agulha aqui, ó, nessa laçadinha de trás, tá? Aqui a gente vem, pega o fio, puxa e faz o primeiro ponto baixo, tá? No mesmo lugar, você vai entrar mais uma vez, na verdade, mais duas vezes, né? Porque nós teremos aqui 3 pontos no mesmo ponto de base, ó, entrando sempre no mesmo lugar, tá? Então, ficaram aqui, ó, 1, 2, 3. E essa aqui é a correntinha que a gente fez, que a gente pulou, né? A gente entrou na segunda, tá? Atrás da segunda. Então, aqui, nós vamos seguir, ó, nos próximos pontos, sempre atrás do ponto, pegando essa laçadinha aqui atrás dele, nós vamos seguir fazendo para cada correntinha de base, né, dessas que a gente fez, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Então, ó, o segundo ponto baixo, puxar aqui o fio. O terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto, fazer aqui até o final com vocês, tá? Ó, o sexto ponto, sétimo, oitavo, o nono, 10º ponto, 11º vai ser agora, 12º. Então, serão 12 pontos até chegar aqui no último ponto, seria 13 com esse, né? Mas aqui no meio, ó, entre esse lado aqui e outro, vai ter 12 pontos, tá? Então, aqui nesse último ponto, nós vamos fazer 3 pontos também, assim como fizemos aqui 3 pontos, tá? Então, vamos lá, ó, entrando aqui, você vem e faz no mesmo lugar 3 pontos. Na verdade, eu vou fazer 2 aqui, ó, primeiro, vou explicar melhor pra vocês porque que não vai ser 3 no mesmo lugar. Ó, fiz 2. Agora, como eu vou trabalhar do outro lado da correntinha, eu já faço o terceiro desse lado aqui, ó, tá? Porque refere-se ao mesmo ponto de base, porém já fica do lado de lá. E eu não encho de correntinhas no mesmo ponto pra correr o risco de ficar um buraquinho, né? Então, eu faço aqui, ó, o terceiro já pra esse lado. Então, 1, 2, 3, tá?
Então, aqui, ó, já vou trabalhar arrematando a perninha inicial. E daqui, ó, terminei aqui o cantinho, né, os 3. Então, daqui até chegar aqui, antes do outro cantinho que eu já fiz, eu vou ter 12 pontos, tá? Assim como eu tive 12 pontos do outro lado, também eu fiz. Aqui também eu vou fazer 12 pontos. Então, aqui, ó, 2, 3, a gente tá arrematando já a perninha inicial, tá? 4, vai ficando assim. 5, ó, já arrematei um tanto bom. Vou fazer só mais um ponto aqui envolvendo ele. 6, vou deixar de lado aqui pra trás, ó. Aí, eu sigo fazendo agora normal, sem precisar arrematar mais. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto, fizemos 12 pontos. Aí, ficou assim a nossa primeira carreira, tá? Então, nós temos aqui, só pra deixar, fazer um resumo, né? Primeiro, a gente fez 3 pontos no mesmo ponto de base. Seguimos fazendo ponto em cada uma das correntes, então, tivemos aqui 12 pontos aqui. E no último, nós fizemos 3 também, 2 de um lado e um do outro. E aqui, seguimos mais 12 pontos, tá? Então, assim ficou a nossa primeira carreira. A gente vai fazer agora a emenda e iniciarmos a segunda carreira. Aqui, para iniciarmos a segunda carreira, primeiro a gente faz aqui a emenda, ó. Vai ficar uma emenda invisível. Ó, como funciona? A gente vai procurar aqui onde está o segundo ponto, tá? Ó, aqui foi o ponto que a gente pulou, que ficou uma correntinha, né, para dar altura. Então, o primeiro ponto é esse é o segundo e esse é o terceiro. Então, os 3 são os pontos que estão no mesmo lugar, entrando aqui no mesmo ponto de base, que é os 3 do cantinho, tá? Então, a gente vai procurar o segundo, ó, primeiro, ó, correntinha, primeiro, segundo. Então, vamos entrar atrás do segundo, ó, você tira a agulha, vem aqui atrás do segundo ponto e coloca a agulha de trás pra frente, bem em cima do ponto. Aí, pega aqui a laçadinha que você soltou e puxa ela lá pra trás, tá? Puxou. Agora, o que a gente faz? Nós vamos aqui, ó. Esse é o primeiro ponto que a gente pulou. Então, nós vamos embaixo da laçada e no centro do primeiro ponto. Não é só nas laçadinhas aqui de cima, não, tá? É bem no meio mesmo do primeiro ponto. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é o primeiro ponto, ó, vai ser bem no meio que eu vou estar entrando, tá? Então, entra aqui. Qualquer coisa, você vai abrindo aí o ponto pra facilitar. Aí, coloca a agulha aqui na laçadinha, ajusta pra não ficar muito folgado. Como esse fio aqui tem uma elasticidade bacana, não dá muito trabalho aqui não, tá? Se você estiver utilizando um fio mais seco, vai dar um pouquinho de trabalho, sim, mas é possível fazer. Aí, o que que você faz? Você pode usar uma agulha de espessura mais fina do que a gente tá utilizando agora, tá? Então, aqui, ó, eu puxo o fio, vou passar aqui por dentro. Trago. Faço a altura de um ponto e faço o primeiro ponto baixo centrado, onde eu já uni e já fiz o primeiro ponto, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer nesses 3 pontos aqui do canto, aumentos, né? 2 pontos para cada um dos 3, tá? Então, fiz um, foi bem em cima do primeiro. Aí, agora, eu vou fazer mais outro ponto, entrando no mesmo lugar aqui novamente, ó. Esse aqui que vai ser mais complicadinho, porque já tá mesmo aperreado, né? Mas dá pra fazer, tá? Primeira carreira fica assim mesmo. Mas aí você vai fazendo com calma. Fio de malha não dá pra trabalhar com pressa, né, gente? Mesmo sendo um fio mais gostosinho de trabalhar, mas a gente tem que fazer com calma, ajeitando os pontos pra ficar do jeito que a gente quer. Então, aqui, ó, fiz 2 pontos, aqui é o segundo. Então, eu entro bem no centro do segundo. Lembra, eu não estou pegando só as 2 perninhas de cima, eu tô entrando no centro do ponto, pra ficar ponto baixo centrado. Caso você não queira fazer o ponto baixo centrado, você pode fazer mesmo ponto baixo normal, pegando em cima, tá? Eu estou fazendo centrado, quero que o fundo fique bem estruturadinho. Então, aqui, ó, fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, mais um aumento. Lembra que eu falei que são 3 aumentos? Então, nesse aqui é o último aumento que a gente vai fazer. Eu entro no centro do ponto, pego o fio, faço um, entro novamente, pego o fio e faço 2, tá? Então, aqui eu fiz, ó,
2 pontos e 2 pontos, tá? Fizemos onde era 3 pontos na carreira anterior, agora temos 6 pontos. Aqui, eu tenho nessa parte reta os 12 pontos baixos, até chegar aqui nessa outra, a parte arredondada da extremidade aqui, né, da lateral. Então, eu sigo fazendo aqui no ponto centrado, esses 12 pontos, ó. Vou fazer eles aqui e já retorno com vocês, tá? Fiz aqui os 12 pontos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa lateral, a gente vai fazer nessa, tá? Para cada um desses 3, você vai fazer 2 pontos, ou seja, um aumento. Então, entra aí no centro do ponto, faz um, entra no mesmo ponto e faz o segundo. Fizemos um aumento. Agora, vamos pro próximo. Entra no centro, faz um ponto, entra no centro e faz o segundo ponto, certo? E o terceiro, ó, é aqui, tá, ó. A gente ajeita assim pra ficar organizado o ponto. Então, o centro do ponto você entra, opa, faz um, entra no centro e faz o segundo, tá? Então, fizemos o aumento dessa extremidade. Organiza aí pra ficar bonitinho. Agora, a gente tem aqui nessa parte reta mais 12 pontos, tá? Até chegar aqui. Aí, quando finalizar o 12º ponto, eu retorno com vocês. Então, meus amores, terminei aqui a segunda carreira, né? Esses 12 pontos. Agora, a gente vai fazer a emenda e vamos começar a subir as paredes da nossa bolsa, tá? Caso você queira uma bolsa mais larga, eu vou medir pra vocês ainda, mas caso você queira uma bolsa mais larga, o que você tem que fazer é aumentar a quantidade de correntinhas, tá? Pode colocar 2, 3 correntinhas a mais, porque daí já vai ter uma largura um pouquinho maior. E a largura da bolsa, tá? E a largura do fundo, assim, ó, você pode fazer uma carreira a mais também, se quiser, tá? Então, vou fazer com 2 carreiras, porque vai ser uma bolsa de tiracola, essas bolsas menores mesmo, não vai ser uma bolsa muito grande, tá bom? E vou fazer só com 2 carreiras, mas você pode fazer uma carreira a mais, caso você queira. Aí, quando chegar aqui no momento ó, a parte aqui dos pontos retos, é sempre os 12 pontos. Quando chegar aqui no momento dos aumentos, aqui nessa terceira carreira, caso você for fazer, você vai fazer assim, ó, tá vendo que tem 2 pontos juntos, 2 pontos juntos e 2 pontos juntos. Então, no primeiro aqui, você faz um ponto sozinho, no outro um aumento. Depois, um sozinho, um aumento. Um sozinho e um aumento, sempre 3 vezes, tá? E aí, 3 vezes aqui, 3 vezes nessa outra parte arredondada. E aí, você faz 12 pontos reto e aqui, ó, 12 pontos na reta. Então, você finaliza assim a terceira carreira, tá? Caso você queira fazer. Então, eu vou parar por aqui para o fundo da bolsa apenas com 2 carreirinhas, para mim vai ser o suficiente, ó, em torno de quase 4 dedos de largura, né? Mas aí eu vou medir para vocês. Vou pegar aqui minha fita, ó. Fita métrica tá dizendo que eu tenho 23 centímetros, tá? Por 6 centímetros. Aqui a gente vai fazer agora, pula o primeiro ponto, que é esse aqui, ó. Vamos entrar atrás do segundo ponto. Coloca a laçadinha lá pra trás. Aqui a gente vai mudar um pouquinho a emenda, tá? Aqui eu vou ajustar, ó, pra ficar pertinho, tá muito longe. Pronto. Aí aqui, ó, esse tá o primeiro ponto, que foi onde tá passando a laçada aqui por baixo, por cima dele, né? Esse é o segundo. Então, eu vou vir atrás do último ponto, tá? Que é esse aqui, ó. Então, eu vou vir atrás dele, ó, pegando bem no centro do ponto, assim, tá? Pegando esse fio e esse de trás. Aí, eu coloco a agulha assim na laçada, ajusto um pouquinho, não deixa ficar muito acochado não também, tá? Puxa o fio, passa aqui por dentro. E aqui a gente faz o primeiro ponto da nossa carreira, tá? Aqui eu vou estar deixando, ó, nessa carreira, essa perninha aqui da frente dos pontos disponível, tá? Sem fazer o ponto nela, para poder diferenciar entre o fundo e a subida da bolsa. Então, aqui, ó, o próximo ponto, como a gente vai fazer? Nós vamos, ó, o primeiro ficou aqui no último, né, que a gente fez na carreira. Então, o próximo ponto é bem aqui onde a laçada passou, tá?
Então, eu vou entrar, ó, aqui temos aqui a laçada que passou, ó, um ponto e o segundo. Aí, eu vou pegar o de trás, tá vendo, ó? E aqui. E aí, venho e faço o segundo ponto da minha carreira. Esse aqui já ficou bagunçadinho, né? Mas é assim. Agora, no próximo ponto, eu entro aqui, ó, mas não pego só uma perninha, eu pego essa e vou pegar aqui, ó, atrás, mais uma aqui. Deixa eu mostrar melhor pra vocês, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, que aí fica mais seguro, não fica aquele aparecendo os buraquinhos, tá? Então, eu entro pegando a perninha aqui e essa aqui. Puxa o fio e faz o ponto. Aqui nessa parte arredondada dessa carreira aqui da subida da bolsa, já não precisa fazer aumento. Então, a gente apenas continua fazendo ponto em cada ponto de base, sem aumento. E pegando, né, as perninhas aqui que eu mostrei pra vocês, aqui atrás, ó. Que aí, ele vai começar a fechar, ó. Tá vendo, ó? Ficar mais aparecendo aqui a subidinha da bolsa, tá? Então, aqui a gente segue nesse processo por toda a carreira, tá? Então, chegando aqui ao final, ó, falta ainda o último ponto. Terminando ele, a gente vai fazer a emenda e começar a próxima carreira. Então, já ficou assim, ó, a subidinha da nossa bolsa, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer a emenda. Vamos iniciar aí o ponto fantasia da nossa bolsa, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar o fio, puxar pra trás, ó, pulei o primeiro, puxei atrás sempre do segundo ponto. Aqui, ó, eu vou entrar embaixo aqui de onde a laçada passou, aqui mesmo, tá? Não é no centro do ponto. E coloca a agulha na laçadinha, dessa forma. Aí, você ajusta um pouquinho, puxa o fio e faz o primeiro ponto baixo, certo? Aí, agora, o próximo ponto vai ser um ponto alongado, tá? Ele vai ser nesse ponto aqui, só que embaixo dele aqui, ó, que a gente vai entrar. Bem aqui mesmo, tá, ó? Ó, você entra embaixo do ponto, é como se fizesse um ponto por cima do outro mesmo. Tá? E puxa pra ele ficar bem alongadinho. O próximo é aqui, ó. O outro é alongado novamente, ó. Entra embaixo aqui onde ele começou, onde a gente fez o anterior, alonga e faz o ponto. O próximo é ponto baixo normal. O próximo é alongado. Certo? Então, vocês podem notar, ó, que ele vai ficando diferente. Eu nem falei pra vocês no início, mas o ponto fantasia, né, só precisa de 2 pontos, ó, de 2 em 2, pra poder dar certo. Então, se você mudar aqui o tamanho da bolsa, o importante é que seja número par ao final da última carreira do fundo, porque daí, quando a gente for fazer o ponto fantasia aqui, que é bem simples, bem fácil mesmo, você tendo um número par, você vai resolver, não vai dar errado, tá bom? Então, ó, ponto baixo normal, o próximo eu entro embaixo do ponto e faço o ponto alongado. O ponto baixo normal, no próximo é alongado. Eu vou fazer toda a carreira e já retorno com vocês, tá? Chegando aqui ao final, ó, um ponto baixo, o alongado e o próximo ponto baixo, tá? Que eu já fiz. Então, deu certinho, pra ficar sempre intercalando um ponto baixo e um alongado. Então, finalizando essa carreira, a gente puxa o fio, pula o primeiro ponto, entra atrás do segundo ponto, coloca aqui a laçadinha lá pra trás, ok? E agora, a gente vai fazer o ponto alongado, tá? Então, você vai entrar, ó, embaixo do ponto, colocar a agulha na laçada aqui, ó, tá? Que ficou lá atrás, ajusta um pouquinho, pega o fio, olha como fica aqui. Pega o fio e puxa, passa aqui por baixo do ponto. Alonga e faz o ponto alongado, certo? Próximo ponto é ponto baixo normal. Próximo é alongado. O próximo é ponto baixo normal. E o próximo é alongado. Então, sempre dessa forma, tá? Não vai mudar em nada, é bem simples para quem é iniciante aqui no crochê com fio de malha. Vai fazer tranquilamente essa bolsa, porque ela é muito fácil de fazer, bem fácil mesmo, os pontos se repetem, né?
Então, dá pra você fazer tranquilamente. É só lembrar que onde é ponto baixo alongado, você faz ponto baixo normal. E onde é o ponto baixo normal, você vem debaixo dele e faz o alongado, tá? Então, vai ficando dessa forma trabalhada. É muito lindo trabalhar dessa bolsa, esses pontos. É uma bolsa que vai ficar menorzinha mesmo, já por intenção eu fiz assim, tá? Mas ela vai ficar muito linda, gente, muito linda mesmo. Não dá pra fazer, eu acho, o fio com fio de malha, é muito grande essa bolsa, tá? Porque ela fica os pontos, vocês percebem aqui, ó, por baixo um do outro, né? É meio que a carreira parece que não cresce muito a altura do... Você vai fazendo as carreiras, mas não vai crescendo tanto a altura da bolsa, assim, tão rápido quanto se você fizesse o ponto normal. Por isso, ele pega um pouquinho mais de fio, então, acho que não dá pra fazer uma bolsa muito grande, tá? Eu não testei ainda, mas é bom vocês analisarem isso antes de fazerem uma bolsa muito grande, para que não fique pesada, né? Apesar desse fio ser mais leve, o fio premium, ele é mais leve que o fio residual, tá? Não tem diferença de espessura, não tem emenda, então é todo o trabalho sempre da mesma espessura. É muito gostoso e muito bom, porém, mesmo assim, é fio de malha. Então, não dá pra gente fazer uma bolsa muito grande, tá? Então, aqui, ó, vou fazer, ó, sempre dessa forma, onde é ponto baixo normal, eu faço o alongado, e onde é alongado, eu faço o ponto baixo normal. Chegando ao final da carreira, eu retorno com vocês pra gente passar pra próxima carreira. Aqui, finalizando, no caso aqui, a nossa terceira carreira da subida, porém a segunda ainda, ó, do desenho desse ponto, né? Do ponto baixo e ponto alongado. Então, aqui, ó, entre um ponto alongado e outro, vai ter o último ponto, que é o ponto baixo normal, tá? Então, aqui a gente vai fazer a emenda, ó. Entra atrás do segundo ponto, coloca a laçadinha lá pra trás, sempre atrás do segundo ponto, tá? Aqui a gente vai, ó, entender. Então, a laçada tá aqui, esse ponto foi alongado, então agora vai ser normal. Então, você vem aqui, ó, e não embaixo dele, tá? Aqui, coloca a agulha na laçada, dá uma ajustadinha, pega o fio e passa aqui por dentro e faz o ponto baixo normal, certo? Agora, o próximo é alongado, ó. Você vem, pega o fio e faz o alongado. O próximo é normal. Próximo, alongado, próximo, normal. Então, sempre dessa forma, tá? Então, a gente vai fazer várias carreiras, ó, até a gente chegar à altura que a gente quer pra nossa bolsa. Aqui dá pra você fazer uma nécessaire tranquilamente também. Então, você vai fazer várias carreiras até chegar à altura que você deseja. Eu vou crescer aqui bastante. Quando chegar na altura que eu preciso, eu venho mostrando pra vocês, meço certinho pra gente poder prosseguir. Então, meus amores, ó, cresci aqui bastante. Eu vou contar pra vocês a parte aqui, ó, que tem o alongado, tá? Pra vocês verem quanto ficou aqui o meu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, fiz por 15 carreirinhas. E aqui eu vou medir pra vocês, ó, a altura que ficou, aproximadamente 18 centímetros de altura, tá? 18 centímetros de altura. Aí, aqui, ó, a gente vai... Sobrou um pouco mais de fio, tá? Que tá dando 480 gramas. Então, sobrou em torno de 20 gramas de fio do novelo, que vem com 500. Então, eu já até cortei, ó. Aí, aqui a gente vai fazer a emenda, ó, que é o último ponto. Nós vamos pular o primeiro, entrar atrás do segundo, puxar essa laçadinha pra trás e puxar aqui o fio, a parte menor do fio, ó. Certo? Aí, aqui do lado de dentro, ó, você vem, ó, tá aqui, você vem no ponto anterior, pega nessa perninha aqui e essa. Aí, ó, como é que fica. Aí, você puxa essa laçadinha lá pra trás, certo? E aqui a gente vai passar por alguns pontos e fazer o arremate. Escondendo lá atrás, aí você, se você quiser também, ó, quando você passar com a agulha de espessura mais fina, facilita. Você vai passando e vai envolvendo o fio aqui pra baixo, até chegar mais embaixo um pouquinho.
E depois você pode colar, caso você queira, a pontinha pra ficar fixa, né? Não ter risco de desmanchar, mas não desmancha não, é que fica inteiro mesmo. Então, assim ficou a nossa emenda. Se quiser acochar mais um pouquinho, você acocha, pra dar mais uma ajustada, tá? Agora aqui, ó, vocês podem notar que eu já até coloquei o marcador, que é pra me explicar pra vocês sobre a aba. Então, um novelo eu usei aqui pra fazer a bolsa. Aqui eu posso fechar e fazer colocar zíper, né, pra ser uma necessaire, uma clutch ou um tiracolo sem a aba, tá? Mas eu quero fazer uma aba pra essa bolsa e colocar o fecho, porque eu acho muito lindo com a aba. Então, se você quiser fazer necessaire, você pode até fazer mais baixa um pouquinho também, tá? Aqui é a parte de trás, onde fica as emendas, ó. Ela não fica muito perceptível, dá pra perceber, quem faz crochê sabe onde é que é a emenda, mas não fica muito perceptível, tá? Mesmo assim, a gente vai deixar pra trás essa parte aqui. Então, como eu vou fazer a aba, eu decidi fazer já agora em outra cor, tá? Porque eu tenho outro novelo dessa cor ainda, mas eu quero fazer ela com duas cores, a bolsa. Então, eu vou fazer ela com outra cor. Antes disso, eu vou explicar como eu marquei aqui. Eu primeiro dobrei certinho, pra ficar aqui, ó, essa lateral batendo certinho aqui, tá? Então, dobrei, ó, e posicionei certinho. Aí, eu comecei a contar desse ponto alongado, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E nesse alongado é o número 15. A gente precisa de número ímpar aqui pra dar certo a nossa aba, tá? O fio que eu vou utilizar também é da Morino. Não vou usar todo, né? Logicamente, vai ser só um pouquinho. Então, eu decidi usar da mesma marca pra poder ficar no mesmo, do início ao fim, né? O mesmo material, tá? Mas você pode utilizar, às vezes, até um restinho de fio que você tiver aí com a espessura próxima a esse aqui, ó. Você pode utilizar pra fazer a aba, tá bem? Então, nós vamos utilizar nessa cor aqui pra fazer, assim, uma mescla de cores que eu acho que vai ficar mais bonito.